foi longe demais. Ultrapassou todos os limites. E vocês verão a seguir, até para alguém do tipo dele, é inacreditável. Ele resolveu simplesmente abraçar o caos no meio do caos que já está no Rio Grande do Sul. Ele está tentando incitar uma guerra santa aqui no Brasil, uma guerra civil. Ele postou um vídeo acusando a Rede Globo de fazer ritual satânico com os corpos que estão morrendo das vítimas das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Esse vídeo é uma denúncia e eu peço a vocês que, por favor, compartilhem ao máximo para que chegue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, para que chegue ao Ministério Público do Rio de Janeiro, para que as providências sejam adotadas. Dá uma olhada nisso. Vocês desrespeitaram o povo brasileiro que estava morrendo afogado transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico que está acontecendo no Brasil e todo mundo sabe o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam fazendo oferenda com os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Olha isso. Todo mundo que tem o mínimo de entendimento espiritual sabe o que estava acontecendo ali naquele lugar. Pode me chamar de doido tanto que for, eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali e vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo. Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho tanto que for. Vocês que são imbecis e não têm compreensão espiritual. E o foda é que ele ainda usa essa retórica de todo mundo sabe, quem tem, orientação espiritual, sabe do que eu tô falando, ou seja, ele ainda compromete os outros, cara, sabe? É um discurso de ódio muito estruturado. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas eu queria voltar nessa crueldade, isso para mim, às vezes a gente se questiona muito, né? Eu estava até aqui falando com a Lília, né? Até que ponto a gente mostra esses boçais, esses caras... Porque eu acho assim, quando o Bolsonaro chegou lá em 2016, homenageou o Ustra, é como se ele tivesse aberto assim, quem já viu aqui aquele filme Constantine, né, Já é muito bom. Parece que ele abriu aquele inferno lá do Constantine, do Keanu Reeves. E esses caras todos saíram. Assim. Então, todos eles apostam nesse absurdo. Como se virasse o Brasil, às vezes, uma tragédia como essa está acontecendo. A gente está aqui falando da tragédia, a grande imprensa falando da tragédia, os canais de esquerda falando da tragédia. E esses caras fazendo um datenismo que chama atenção, porque a gente tem que falar desses caras para denunciar esses filhos da mãe, da boa mãe, uma mãe boa, uma mãe que Deus criou com muito amor, entendeu? Porque, esses caras são vermes, como diria o nosso amigo Clemente, são vermes, da pior espécie. Então, se a gente fala desses caras, assim, mas, assim, a gente sabe que eles são tudo filhote do ET lá, que tá lá em Manaus. O ET Bilu? O ET que estava deitado lá. Os caras estavam comparando ele com o ET deitado. Assim, não era o ET Bilu? Não, é o ET Bozo. Vocês viram ele andando? Com uma camisa meio de bicheiro aberta, assim, bem miliciano. Gente, foi muito bizarro aquilo. Deixa ele tá achando que tá na zona oeste do Rio de Janeiro. E, Fernando, essa galera, além de fazer esse pânico moral, acaba que eles atrapalham, como no caso do Felipe Neto. Quase bloquearam o Pix, que estava arrecadando dinheiro para levar água, gente. Também, outro caso, qual foi que eu estava vendo disso mais cedo? Do Pablo Marçal da Estrada? O Pablo Marçal de vir com essa fake news de que estão multando, de que está tendo... realmente teve pesagem, tiveram multas isoladas. Mas do jeito que eles falaram, parecia que o governo estava tentando arrecadar em cima disso. Até porque é uma coisa de trânsito. Você não pode encher mais o caminhão do que pode, porque é perigoso. Exato. Aí vai uma tragédia vai justificar a outra. Mas a gente chegou por falta de prevenção. Perdão, Fernando. Vai. Até um cara veio aqui escrever no seu trecho que a gente acabou de subir. Mas a matéria do SBT mostrou... Até chamou você de filhão. Eu respondi já ele lá. Filhão, você não viu a matéria do SBT? Eu vi, eu passei a matéria do SBT, inclusive, eu mostrei a nota da própria empresa que estava na matéria se justificando, falando que Acho que a matéria, sei lá. Não, a Globo que tinha tirado do ar, mas também estavam falando que a Globo tinha tirado o trecho da Natuza Neri do ar, mas a Globo também não tirou. É que a Natuza Neri foi bem pontual e falou, essa fake news tem endereço e é Pablo Marçal. Aí ele se atacou, xingou ela, e é o que a gente essa fake news. Né?
ficou bavo. Mas às vezes aí vai até a nossa tática aqui, né? Como canal de esquerda. Você tem que falar o nome do cara ou não? Porque daí você vai ficar falando tanto de um boçal desse Vai dar palco pro que vai maluco que o ou cara não. vira presidente, de tão boçal que o cara é. De tão mau caráter. Porque daí os caras. Tem tanta gente ignorante, o cara fala, esse cara fala as verdades, eu vou votar nele que ele fala as verdades. Sabe. Só eu que sei as verdades junto com ele, entendeu? E o Daí, tio do Zap também. o tio do Zap sabe as verdades. Que nem o cara veio falar pra mim. Vocês não viram a matéria do SBT? Ô, Xaropão, a gente vive disso, cara. A gente trabalha com isso. A gente viu a matéria. O trecho explica. O cara nem vê a matéria. Ele vai e arrota o que ele viu no zapzinho dele lá, entendeu? Ó, hoje eu abri a live da tarde umas 13h02. 1h02, mais ou menos. Até a 1h02, a hora que eu abri a live, eu vi a reportagem da SBT umas 15 vezes. Eu vi umas 15 vezes por 15 perspectivas diferentes. Então, sim, cara, é óbvio que a gente vê, né? Só que tá a SBT dizendo uma coisa, a Globo dizendo outra, e no meio desse caminho tem um bando de influenciador bolsonarista conhecido já por divulgar fake news, dizendo que a SBT tá certo. Aí a Globo veio Lupa, veio Globo, veio Aos Fatos, todas as agências que estavam dormindo ou sem acesso acordaram hoje por causa disso. E ainda assim, se me perguntar, eu não sei dizer se teve multa ou não. Porque o que está em questão é justamente a comunicação, a informação, gente. Essa é a guerra que a gente está vivendo, né? O Ivan fala ali do vídeo, rapidinho, que ele fala que o Pablo Marçal quer trazer a gente para uma guerra santa, né? Pode ser mesmo que haja esse tipo de conflito, mas a gente já vive uma guerra informacional, uma guerra de informações, né? E é isso que está em disputa. E aí ele vai e põe uma das maiores mídias tradicionais como satanista, como compactuando com a catástrofe para proteger o ser humano, o brasileiro tradicional da verdade, tá ligado? É um pânico moral muito assustador. Vai, Lilian, perdão. Imagina. Teve multa, sim, teve multa para quem estava com excesso de peso, porém ninguém foi impedido de trafegar. Então, verdade. Quem estava acima do peso foi autuado, mas foi liberado para continuar. Nada deixou de chegar no seu destino. Nada. Diga não à gordofobia nas estradas. A Lilian tocou num ponto-chave agora, que foi por isso que a Natuza foi determinante ao chamar o Pablo Marçal de mentiroso, de fake news, né? Porque ele falou que estavam barrando e não barraram caminhões. Multaram, de fato. De fato, multaram. Mas aí é uma outra regra, uma outra lei. É uma outra lei, as leis não vão ser mais. Não tem nada a ver. É a mesma coisa que tentar culpar a Prefeitura do Rio por não ter mandado dinheiro do show da Madonna para Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver, é um outro orçamento, é uma outra jurisdição. E ele ainda falou que ele não é coach. Ele é coach, ele é picareta e ele é malandro. Então, como coach é igual a picareta e malandro, ele é picareta ao cubo. Muito bem. Muito bem.